A gente ainda tem assunto para tratar com você, principalmente a respeito da crise de popularidade que o governo federal enfrenta e agora trabalha para divulgar ações pouco conhecidas e que podem diminuir essa desaprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que medida o governo está tomando em relação a isso? E mais, vou além, Igor, deve surtir algum efeito diante do cenário que a gente está vendo? Na expectativa do governo federal, sim, mas a população quer sentir esse efeito no bolso. Se pesar menos no bolso do brasileiro, pode ser que a situação da imagem do presidente Lula melhore, mas a expectativa não é das melhores para os próximos meses. Rose, o que acontece é que vai ter uma conferência nacional dos prefeitos aqui em Brasília ao longo dessa semana. Já tem mais de 1.000 prefeitos aqui na capital federal, a cidade está lotada de gestores municipais e o presidente Lula quer participar dessa conferência, quer participar desses eventos envolvendo as prefeituras de todo o país. E ele vai aproveitar esse evento para anunciar uma série de programas sociais, ajuda para as prefeituras. A ideia do presidente Lula é trazer para perto os prefeitos que podem ser utilizados como cabo eleitoral, como puxadores de voto nas cidades durante as eleições de 2026. Então, como o prefeito tem uma proximidade muito maior das pessoas do que um governador, do que um presidente, por exemplo, então Lula quer trazer esses prefeitos para a aliança que ele está formando. E para isso, ele quer ajudar financeiramente as prefeituras. Programas sociais de desenvolvimento econômico, programas sociais para pessoas com deficiência, para vulnerabilidade social. Então, aquelas necessidades das prefeituras devem ser atendidas pelo governo federal ao longo dos meses de 2025, para que os prefeitos acabem, então, ficando mais próximos do presidente Lula. E essa estratégia, ela vai começar a ser executada hoje, quando Lula participar desse encontro nacional dos prefeitos, que vai ser realizado hoje à tarde aqui em Brasília. São milhares de prefeitos que estão aqui na capital federal, alguns já têm alguns encontros marcados a portas fechadas com o presidente Lula e ele quer se reunir com o maior número de gestores possíveis. Tudo isso porque existe, como você bem disse, Rose, uma crise de imagem do presidente Lula, uma queda de popularidade exorbitante. Hoje, há mais pessoas que desaprovam o governo do que aprovam. E tudo isso por causa da nossa economia, que não está nada fácil. Nós estamos falando da inflação dos alimentos, que bateu recorde, nós estamos falando de aumento dos combustíveis. Esse aumento é sentido não só aí em Manaus, por causa do aumento do ICMS, aí em Manaus a gasolina já chegou a 7,29, aqui em Brasília já chegou a 6,49. Então, a situação dos combustíveis, ela é nacional. E nós estamos falando também do aumento dos gastos públicos, que é um dos grandes gargalos do governo Lula. Então, são muitas situações, muitos gargalos que atrapalham a imagem do presidente. E o que a gente viu foi uma queda de popularidade. Sabendo disso, e sabendo que a vitória dele em 2026 está muito ameaçada, então Lula adotou essa estratégia. Vai se aproximar dos prefeitos para serem como puxadores de voto lá na frente, lá em 2026. Rose. Bora ver se vai ter algum efeito, né, Igor? Obrigada pelas suas informações aí de Brasília. Um ótimo dia de trabalho para você, que trabalha bastante aí na capital federal. Agora, a dúvida é: o trabalho de comunicação, o trabalho de aproximação com os prefeitos vai surtir efeito? Porque a gente tem que pensar de forma prática. Gasolina cara, cesta básica cara. Se não muda isso, não tem comunicação que consiga dar jeito numa situação como essa. Tem que mexer naquilo que faz diferença na vida das pessoas. Não adianta nada esse tipo de reunião se o camarada, se o trabalhador, na hora que for no supermercado, olhar aqui e ver, né, o café tá caro, pega o arroz também, meu Deus do céu, tá caro, e aí ele vai para casa só com EPA, abre o pão, EPA, não tem nada. Ou aí ele vê uma propaganda bonitinha e vai dizer é bem complicado, que governo bacana, mesmo. Não tem condição, né? Subestimar a inteligência das pessoas. A gente vai seguir de olho no que acontece na capital federal. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!